Estamos gravando, tá? Bom, vamos lá. Então, dando continuidade ao estudo dos raios, vamos falar hoje do raio 4, harmonia através do conflito, e vamos ver mais um pouquinho para trazer um autoconhecimento para nós. Eu não quis trazer dessa vez na introdução, que eu ia, se vocês quiserem, continuar vendo raio 1, raio 2, raio 3, uma boa introdução, como que iniciou todos os raios. Então, quem está vendo pela primeira vez, pode voltar lá e vai explicando bem certinho para entender melhor quando chega no quarto raio. Então, todo esse estudo foi baseado nesses 3 livros: Psicologia Esotérica, Hierarquia Humana e Solar e Exteriorização da Hierarquia. Todos da FDC, né? Então, por que está amarelo? Não está, mas eu já vou falar. Esse raio tem a cor amarela. Então, eu vi no livro, por isso que eu decorei tudo só amarelo. Bom, o que são os raios? Raios são os raios, vou fazer a conceito. Raios são os aspectos de qualidade de energia que se expressam com características especiais e distintas e regem a vida manifestada. Então, recapitulando: raio 1, força, vontade, poder. Raio 2, traz o amor e sabedoria. Raio 3, inteligência ativa. Raio 4, que é o que vamos falar hoje, harmonia através do conflito. Raio 5, mente concreta. Raio 6, evolução. E raio 7, ordem cerimonial e magia. Aí, o que a gente traz? Né? Os 3 primeiros raios, que também foi bem explicado, eles são raios de aspecto. Que são raios de aspecto? Eles são dos planos superiores, são espirituais. E o raio 4 são raios de atributo, que são os raios de atributo, são os raios relacionados à qualidade e características da manifestação, dos planos inferiores, que é o plano da manifestação. Né? Então, segundo o tibetano, os 4 raios de atributo encontram sua síntese no 3º raio de aspecto e produzem qualidades mais variadas e em maiores detalhes que os 3 raios de aspecto. O que eu entendi é que esses 4 raios de atributo, eles são a manifestação terceira. É isso? É como se fosse um desmembramento. Não é uma manifestação, é um desmembramento do raio 3, que é um raio espiritual. Os raios de atributo regem apenas os 4 reinos da natureza, os 4 inferiores, e não os espirituais, 3 planos superiores. Então, 4 raios da harmonia através do conflito, 5 raios da mente concreta, 6 da devoção, 7 da raio da ordem cerimonial e magia. Eu coloquei uma observação, que a alma, ela pode ser dos 7 raios. E que são poucos indivíduos encarnados com a alma de 4 raios, e já são, e os que são discípulos e já têm hierarquia, ou seja, já são discípulos iniciais. 4 raio será mais ativo a partir do ano de 2020. Muito bem, muito bem. Estudos especiais dos raios, do raio 4. Força, empatia, coragem física, generosidade, devoção, rapidez de intelecto e de percepção. Vícios de raio: egocentrismo, atormentação, inexatidão, falta de coragem moral, fortes paixões, indolência e extravagância. Virtudes a serem desenvolvidas: serenidade, confiança, autocontrole, pureza, altruísmo, exatidão, equilíbrio mental e moral. Este raio tem sido chamado raio da luta, pois neste raio, qualidade de raio, atividade e tama, inércia, são tão estranhamente iguais em proporção que a natureza do homem de 4º raio é dilacerada com o seu combate. O que eu queria falar aqui, mas a gente vai ver mais claramente que esse raio, ele é bem, tem duas polaridades.
Foi o que eu disse, né? Que eu trouxe, mas vocês vão ver, assim, o que eles trazem que justifica isso. E que a harmonia através do conflito seria exatamente isso, para trazer o meio termo, um ponto de equilíbrio entre essas duas polaridades. Por isso que você fala, sai da harmonia, desse conflito. Isso. E eu acho que é interessante que existe, então, uma influência que profere o indivíduo que está trabalhando com esse raio na personalidade, na alma, no mental, são onde ele pode estar mais presente, propele para a atividade e horas propele para a inércia. Então, por isso que o indivíduo fica muitas vezes aí como se fosse um pêndulo, né? Hora está numa atividade mais intensa, hora está numa letargia que quase não consegue sair do lugar. Então, ele tem que aprender a lidar com essas duas forças que vão estar presentes nele o tempo todo, né? Então, ele vai precisar harmonizar isso. É dito que é uma grande oportunidade de crescimento quando o indivíduo está sob esse raio, porque justamente ele provoca o conflito. Ele provoca os estados que estão em desarmonia a virem à tona. Então, sabe aquela coisa que às vezes a gente quer deixar um problema embaixo do tapete? Não acontece muito com a personalidade de quarto raio, porque ela vai ser provocada mesmo pela alma para revisitar. Né? A gente está no signo de escorpião distribui quarto raio. Então, existe uma relação aí. Né? São características bastante semelhantes, tanto nesse signo quanto nesse raio, que promove esse encarar as desarmonias. Por isso que eu me identifiquei com esse raio. Quer dizer, eu já nem sei porque, mas é aquela coisa que se identifica com os outros, né? Mas é só quando ele está na personalidade? Ou na mente. Ou na mente. Quando o pessoal diagnostica, né, um quadro bipolar, seria isso? Bipolaridade é um transtorno mental. Tem mais uma cara falar. Tem uma noção, podemos dizer assim. Melhor, tem uma parte que fica assim. A gente vai ver melhor que analista. Ai, cuidado. Legal. Vamos lá. Sama, continuando. Característica do Sama, que é a inércia. Induz o amor ao bem-estar e ao prazer. Uma aversão a causar dor chegando à covardia moral, indolência, procrastinação, um desejo de deixar as coisas que estão e de descansar e de não pensar no amanhã. Isso é uma ponte dele. E o raio da atividade é ardente, impaciente, sempre em perigo à ação. Mas assim, que engraçado, desculpa te cortar por isso. Mas olha só que engraçado, né? Então tem essa energia do Thanos, que é uma busca pela harmonia. Então uma parte dele não quer o conflito. Até pode no conflito, porque a gente já está tudo bem assim. Deixa assim, mas aí depois vem o outro. E olha, se a gente for pensar, né? Raja é a atividade, mas Raja, essa palavra em sânscrito, também é mente. Então, aí a gente poderia pensar, talvez, que o quarto raio fosse uma energia mais emocional, parece, né? Quando a gente vai falando aqui. Mas tem esse aspecto que é emocional e mental. Ele tem esse raja, que é atividade principalmente da mente. Então, é a mente que instiga ali o emocional e o mental. Ela está com a faísquinha aí. Essas forças contrastantes da natureza fazem da vida uma perpétua guerra e desassossego para pessoas de quarto raio, além de personalidade.
O atrito e a experiência podem produzir uma evolução muito rápida, mas a pessoa também pode facilmente tornar-se inútil. Eu entendo que essa evolução muito rápida é por conta da simplicidade, trazer equilíbrio, o caminho do meio. Porque você não quer estar nas duas polaridades, você então, é buscar equilíbrio do meio, caminho do meio. Então, eu entendo que seria por isso produzir uma evolução rápida. Porque você está vivenciando os dois polos. Bom, raiz. Desculpa, só, Cris, essa parte importante, que ela pode se tornar inútil. Então, ao mesmo tempo que é uma possibilidade de, quando a alma escolhe estar sob esse raio como personalidade, é uma prova, né? Você tem uma possibilidade grande de desenvolvimento, mas se o indivíduo ficar aprisionado no conflito, ele é inútil. Porque o que ele vai produzir de bom? Ele vai estar sempre ali, entre uma coisa e outra. Então, é um ponto de atenção, né? Para a gente ter a perspectiva de que é uma possibilidade grande, mas que não é porque você nasceu sob esse raio que você vai ter essa possibilidade vai se concretizar, se você não atuar como tal. Então, isso é importante a gente pensar. Raio do especulador e do jogador selvagem, cheio de entusiasmo e de plano, facilmente dominado pela tristeza ou fracasso, mas rapidamente a esperança de todos os revés de fortuna. Isso é uma vantagem, né? Por mais que ele caia ali, ele consegue se livrar rapidinho. É uma pessoa extremamente difícil de conviver. É predominantemente o raio da cor, do artista, cuja cor é sempre magnífica, embora os seus desenhos sejam frequentemente deficientes. O homem de quarto raio é uma cor e geralmente pode criar. Como escritor poeta, sua obra será com frequência brilhante e abundarão pitorescas descrições de histórias, muita coisa do povo, mas serão imprecisas, exageradas e muitas vezes definidas. Na verdade, essa frase tem características todas exageradas. Ele vai querer fazer uma arte cheia de coisas que você vai ter que tampar para esse troço. Todos os artistas, então. Ok, vamos lá. O seu trabalho frequentemente será brilhante, cheio de palavras descritivas, mas inexato, cheio de exageros e muitas vezes pessimista. Normalmente articulado, com senso de humor, mas de acordo com a sua disposição de ânimo, passará de uma conversa brilhante a um silêncio melancólico. As pessoas de quarto raio adoram uma canção. As composições musicais do quarto raio são plenas de melodia, porque o homem que pertence a este raio foi uma melodia, que são também ao raio dos músicos. O melhor método para curar do homem que pertence ao quarto raio é a massagem de magnetismo usada com conhecimento. Bom, eu acredito que por ser, vejo assim, uma mentalidade de quarto raio, não fica assim, uma personalidade diferente. Então, eu acho que se fizerem a massagem, seria mesmo por conta de relaxamento, de trazer baixar a energia. Esse magnetismo é o mesmo que a gente falou ontem? Essa é uma pergunta que ela é o próximo para fazer. Tem a ver com o que a gente falou ontem, que é o magnetismo da geração da doação, né, da vibração, e que você gera, cria um magnetismo da gente. Ao irradiar, você cria um campo magnético, né? Então, parece, às vezes, até um paradoxo, né? Porque eu irradio de mim para o outro. E o magnetismo é quando eu atraio o outro para mim. Mas eles são complementares. Então, a irradiação potente cria um campo magnético atrativo. Então, aqui, o quarto raio atua muito nesse sentido, da facilidade para irradiar e atrair. Né? Com essa relação. Diferente um pouco do segundo raio, que é uma irradiação mais
uma radiação mesmo mais altruísta, mais de cura, no sentido de que é isso, olha, é mais doação. Aqui, o quarto raio é cheio de relações, de conflito. Então, ele atrai, irradia e atrai. Sabe, é um pouco sutil, é diferente. Mas ele irradia e atrai a mesma energia. Ou seja, vai igual. Mesmo. A qualidade. Aí ele é um ator, no sentido de ter um papel determinante, né? De atuar mesmo, como um agente radiatório e que vai, ao mesmo tempo, atrair o magnetismo. Os atores não são magnéticos, os artistas são magnéticos, né? Mas por que eles são magnéticos? Porque tem algo que eles irradiam, que chama a nossa atenção. Então, essa é uma relação que dá para a gente fazer. Quando eu vi que o magnetismo dele é só ao contrário, não? Os dois. Não que doa. Os dois. Que doa e quando você faz guerra. Eu quero muito uma música, né? Quando eu olho, essa música que leva a mulher, eu vejo muito nisso daqui, a música. Sempre eu vejo muito. E o. Bom, o quarto raio, eu coloquei a vibração, né? Que é forte, a resposta, a expressão e o artista. Isso que o Paulinho acabou de falar. Ocupações comuns, artistas, mediadores, arquitetos, poetas, psicólogos, músicos e publicidade. Aí, 4. Harmonia através do conflito, beleza, unidade e sensibilidade, vamos falar. Aí tem dois tipos, né? A capacidade de trazer harmonia do conflito, sensível à discórdia e mediador. E o tipo B é o caráter colorido, com traços fortes, artísticos, volátil, sem força. Um é mediador e o outro é impor a vontade, né? A outra parte. Signos por onde o quarto vai estar. Touro, Escorpião e Sagitário. Pode ser que você dá um cheiro. O planeta de quarto raio é Mercúrio. Aqui É mercurialmente, né? mente. Aqui é interessante, né? A gente colocou tipo A e tipo B. Na verdade, se a gente for pensar mesmo, pensando no ashram, né? O ashram principal do quarto raio tem mais outros 6, que a gente vai ver naquele trabalho final do Michael Robbins, né? De cada personalidade, cada alma, 4 com cada personalidade. Então, aqui a gente colocou 2 só, porque são os que são mais comuns. Mas à medida que o quarto raio começar a se expressar mais, principalmente através do ano que vem, naturalmente vai se abrir essa paleta de possibilidades aí. Outros subtipos vão ficar mais claros para a gente. Essa expressão de 2025 seria realmente, então, nas artes, na música, que vai estar mais evidente. Também, no movimento psicológico. Para a gente, no Brasil, isso é uma informação muito significativa, porque o Brasil é um país de alta classe. Então, se a hierarquia está irradiando mais quarto raio, isso vai naturalmente reverberar nas nações que são de quarto raio. Então, vai haver um estímulo para essas nações. Além das, tem outras, né, que a gente vai ver, mas para nós, nesse tempo e espaço, é uma informação significativa. E no caso ali, essas anotações seriam talvez CDs mais. Tudo isso, na verdade, que a gente está falando de quarto raio vai ser estimulado na nossa nação e, consequentemente, em nós. Aí, aqueles que têm uma relação com o quarto raio vai reverberar mais. Né? Porque a humanidade é o quarto reino. Então, só pelo fato da humanidade ser o quarto reino, já existe uma correlação com o quarto raio. Então, a gente pode dizer que a humanidade hoje está sob a radiação do quarto raio. A humanidade como um todo. Se a gente tiver que fazer uma analogia em termos de qualidade de raios. A gente, estando no Brasil, isso vai impactar ainda mais. Indivíduos onde o quarto raio, em que o quarto raio aflui em alguma forma, vão ser mais impactados naturalmente. Paulinho, lembra uma coisa? Eu estava aqui pensando, quando eu falei do raio 2, me parece
Existe uma parte lá que eu falava que a humanidade estava tendo mais personalidade que raio 2. O raio 2 ele está ativo hoje no nosso planeta. Então, é natural, quando um raio entra em atividade, ou quando ele está em atividade, é natural que um grande número de almas desse raio estejam encarnando e também de personalidade. O que acontece no quarto raio é que a gente tem um número grande até de personalidades de quarto raio, como a Cris falou. Poucas almas de quarto raio. As almas encarnadas de quarto raio, hoje, são aquelas que trabalham para a hierarquia. Então, por mais que o quarto raio não esteja ativo, essa energia, em alguma medida, está presente. Então, a hierarquia usa esses indivíduos para colocar seu plano em prática. O que vai mudar um pouquinho agora, quando esse raio entra em atividade, a tendência é que mais indivíduos dessa qualidade de algo encarnem justamente para trazer essa qualidade para circular. Não é assim uma coisa que é separada. Então, agora vai ter quarto raio, vamos irradiar. Não. Como que essa energia vai estar presente? Com almas de quarto raio. São elas que vão fazer isso vibrar. É o que acontece no segundo raio. Por que tem tanta energia presente no segundo raio no nosso planeta hoje? Porque tem muitas almas e personalidades de segundo raio. Aí são elas que fazem esse movimento. Né? Claro que isso é orquestrado pela hierarquia, mas a contraparte que manifesta é a unidade. Então, daí não é a própria alma, né? Porque você vai ver como alma de quarto, a hierarquia pode interferir. A hierarquia pode interferir. Ela Hoje é assim. assim. Hoje é assim. Porque ele não está em atividade. Para que ele esteja em atividade, precisa que almas de quarto raio estejam encarnadas. Então, tem muitas que vieram seguindo suas evoluções, deram uma pausa, né? E agora você toma. Naquilo que já chamam de pralária. Então, fica meio no interlúdio, porque o raio não está ativo. Agora que o raio está ativo de novo, eles voltam à encarnação. E aí vão ter diferentes estaturas espirituais, né? E por isso a importância daqueles que estão um pouco mais adiantados no caminho, acolherem essas almas e promoverem a correta evolução. Porque a gente não sabe, né? Se for tanto tempo sem estar em manifestação, como é que será que são essas almas que vão encarnando? Vai ser de todo jeito. Desculpa. Vai, é que deve ter que mudar o slide, né? Bom, aqui mostra o trabalho do mestre Serato, né, que ele é de quarto raio, então, né. O mestre Serato, frequentemente chamado de poegístico, é o mestre no quarto raio e os grandes movimentos artísticos do mundo, a evolução da música, da pintura e do teatro, recebem dele um impulso energizador. Atualmente, ele dedica a maior parte do seu tempo à atenção ao trabalho da educação débica, até que a atividade deles ajude a tornar possível a grande revelação no mundo da música e da pintura, que se encontra imediatamente adiante. Pode passar? Não, é que vamos ver que o mestre será, ele é conhecido como egípcio, ele é o Chohan, ou o dispensador, né, do quarto raio. O quarto raio está sob a sua batuta, né? Então, por isso que ele é o grande funcionador. Aqui é muito interessante essa descrição, que o tibetano fala que ele está ocupado com o trabalho com a evolução débica. Os seres débicos são aqueles seres que dão forma à energia espiritual. Então, olha que bonito, esse raio está em Pralaya, esse raio não está em manifestação, para que ele possa ter uma manifestação adequada, precisa que os seres que constroem estejam alinhados com uma possibilidade mais elevada. Porque, imagina, se vamos ter esse raio, o que vai começar a vir no nível mais primário.
né? Não é assim, a gente não aprende através da prática. Então, olha que interessante essa perspectiva do tibetano trazer essa informação, que ele está trabalhando no reino décimo, que é o reino das formas, para que essas formas possam trabalhar com uma qualidade mais elevada desse raio. Quando ele vier a manifestação. Quem sabe, né? Quem sabe? Alguém na rua a época do Renascimento foi uma época de muita expressão no parte raio elevado, né? Da música, da pintura. Então, quem sabe, a gente aparece. Ele é conhecido como Egito, porque o Egito foi uma grande expressão de uma civilização de quarto raio. A beleza, a harmonia, as artes. Então, ele é conhecido como esse nome. Continuando sobre ele, uma ilustração disso se encontra na história da Liga das Nações, que foi o projeto anterior à criação da ONU. O mestre Heráclito concebeu uma unidade mundial no reino da política, que se manifestaria como uma reunião inteligente das nações para a preservação da paz internacional. Ele apresentou aos adeptos em conclave e percebeu que algo... Só desculpa, é uma informação importante. Quando foi o conclave? 1925. Isso aí, que a gente vai ter agora no continente. E percebeu que algo poderia ser feito. Um desses discípulos dos planos internos captou a sugestão e passou adiante, ou melhor, trouxe-o para baixo, até que ela se registrou no cérebro do coronel Paulo. É um pouco o que a gente está vendo na terça-feira. Então, a ideia da hierarquia, nesse caso do próprio será de uma Liga das Nações, de uma organização que viria a ser a ONU depois. Então, ele traz essa ideia para o conclave hierárquico, a hierarquia fala, tá bom, vamos fazer isso. Aí, o que ele faz? Né? Um discípulo no plano interno capta essa sugestão e passa para alguém da ponta encarnada, que no caso era o Coronel House. E aí ele tem essa ideia e trabalha para executá-la aqui no plano material. Que eu percebi, ele era um coronel, ele era um conselheiro do presidente desse Woodrow Wilson. Ele era um companheiro dele. Então, o presidente, ali está falando, né, que aí ele capta a ideia dele. Porque, então, como ele é conselheiro, e ele fez uma coisa de mediação, ele não era também tão bonzinho, mas ele era um bom presidente, ele trabalhava mais na mediação, como é que é? Ele era... ele não era tão conquistante, como é que ao contrário uma pessoa... Diplomático. Diplomático, essa é a palavra que eu estava esperando, ele era mais diplomático. Mas olha que interessante, né? Então aí, ele não está dando a fonte, lógico, ele captou, mas não tinha esse refinamento ainda para saber que foi uma ideia do Lécio, né? A maioria de nós é assim, quem tem esse grau de consciência já é alguém mais avançado no caminho. Aí ele passou adiante para quem? Para esse presidente, então, né, o Woodrow Wilson, que era um aspirante do sexto raio. O que é o sexto raio? É o raio do idealismo, da devoção. Então, ele apresentou a ideia, ele como um aspirante, já tinha um certo desenvolvimento no caminho. Nossa, é um ideal, eu não é legal a gente pensar como cada um exerce mesmo um papel, uma função para que o negócio venha mais importante. Então, alimentada pela profusão de ideias análogos à mente de muitos, ela foi apresentada no mundo. Deve-se ter em mente que a função de um discípulo é focalizar um fluxo de energia de algum tipo específico sobre o plano físico, onde ele pode se tornar um centro de força atrativo e atrair para si tipos semelhantes de ideias e correntes de pensamento, que não são fortes o suficiente para viver por si mesma, ou para produzir um impacto suficientemente forte sobre a consciência humana.
Por isso a importância do grupo, né? Por isso a importância do grupo. Ele se torna um centro de força atrativo, ele vai atrair aqueles tipos semelhantes, né? Correntes de pensamento semelhantes, então eles podem produzir impacto. Sozinho, ele não conseguiria. Então, essa ideia tem que ser comprada por muitos indivíduos que estavam responsivos a esse tipo de ideal. E aí, a força do sexto raio, o sexto raio, ele tem essa capacidade de agregar, de impactar, né, através da devoção de uma verdadeira resposta idealista, ele magnetiza as outras pessoas a acreditarem que é algo que pode ser bom. É o Elon Musk. Os empreendedores falam isso, não é? Eles têm uma ideia e vão lá. Eles conseguem um dia que vender, né? Não, mas ele consegue unir pessoas que compram a ideia dele. É um poder, É um poder, é um magnetismo, né? É. Agora, outro mestre P. O mestre P trabalha sobre o mestre R, na América do Norte. Foi ele que teve muito a ver esotericamente com as várias ciências mentais, tais como a ciência cristã e o novo pensamento. Ambas as quais são esforços lançados pela lógica, no empenho de ensinar os seres humanos a realidade do que não é visto e o poder da mente marciana. Este mestre ocupa um corpo irlandês, está no quarto raio e em lugar de sua residência não pode ser revelado. Muito do trabalho de mestre Serapis foi assumido por ele quando este último, voltou sua atenção para a evolução técnica. Então, ele acabou assumindo o papel como é que é o discípulo. Ele é um mestre também. Ele também. É que ele não é o Shohan ou o Koan. O principal, Mas ele não está no mesmo nível de Serapis, tá? no nível abaixo, porque ele é o Serapis é um Koan, ou o Shohan, isso é um iniciado de sexto grau. Já, tá? É mais ativo na hierarquia. Ele é um iniciado de quinto grau, mestre da sabedoria. E quem que é o mestre P? O professor não revela o nome, mas diz que ele pode ser chamado assim. Ah, Agora, o que é interessante a gente pensar de novo a relação do quarto raio com a mente. Então, o que ele fez? Aí ele cumpre o papel, também, né, aprovado pela hierarquia, de inspirar novos movimentos, como a ciência cristã, o novo pensamento. Se a gente pensar aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Provida, que é uma escola que trabalha com as forças do pensamento. Então, a gente pode sugerir que também é uma inspiração desse astro, né, do quarto raio. e essas linhas esotéricas, né? Aí depende já. Ah, é, né? Porque o esoterismo é mais uma característica de primeiro raio. Ah, não é É. de parte? Não. Aqui porque são essas escolas de pensamento que trabalham com, né, a realidade do que não é visto e o poder da mente de criar. Então, essa coisa tudo do segredo, por exemplo, aí tem a ver com isso. Tem a ver com isso. O segredo igual do maçom? Não, o segredo do livro, o segredo, Ah, claro, que é deturpado. Tá. Que é deturpado. Tem uma distorção. Mas, no fundo, essa é uma ideia que provavelmente, aí sou eu que estou falando, né? Provavelmente veio como uma inspiração desse astro. É que aí quando chega aqui, né? De criar, né? O que é uma cápsula? É. Quando a gente conversa, né? Principalmente com o egóide, Do astral, do astral. Mas ainda assim, promove uma experiência. Né? E a gente não pode negar que foi bom para muita gente. A vida física diária dos mestres do Cristo e daqueles membros da hierarquia iniciados no século XVI, que funcionam em corpos físicos, teve sua orientação nos níveis subjetivos da vida. A maioria deles, especialmente os membros sêniores da hierarquia, como regra, não se misturam muito com o público nem caminham pelas ruas de nossos cidades grandes. Que é importante a gente lembrar, o tibetano diz que esses mestres que a gente
conhece, principalmente, né, depois que a Blavatsky trouxe esse ensinamento, e outras escolas, até ele mesmo cita alguns, né, no livro Iniciação Solar, no livro Iniciação da Hierarquia, como a gente está vendo aqui, né, ele tibetano diz que esses seres, eles precisam fazer toda uma preparação, porque ao revelarem os seus nomes, as suas funções, isso naturalmente atrai todo o movimento energético das pessoas, estudantes ou não, que passam a focalizar a energia nesse ser. Então, para muitos da hierarquia, a gente nem sabe o nome. Eles estão ali trabalhando e está tudo bem, né? Quando alguns escolhem se revelar, tem sempre uma finalidade por trás, algum motivo que a hierarquia reflete, pondera sobre, até que revela seus nomes. Então, Por isso que é letra. e a gente fala sempre as letras, porque a potência desses nomes é muito forte. Então, a gente só deve pronunciar, acho que eu falei isso, né? A gente só deve pronunciar o nome do mestre em determinadas meditações, em determinados rituais, onde a gente precisa dessa potência desse nome. Não deve ser algo falado comumente. Né? Aquela coisa, lembra da na Bíblia, não pronunciarei o meu nome em vão? É um pouco isso, porque são nomes carregados de muita potência. Então, a gente só deve falar em momentos específicos. Por isso que a gente vai ver sempre nos livros, o mestre tibetano e a Blavatsky se refere aos mestres, só pelo dedo, mestre M, mestre KH, mestre DK, mestre S, que é o Serato. Assim foi com o trabalho de todos os mestres, exceto 2 ou 3 que passaram por um treinamento especial a fim de fazer certo trabalho preparatório especial para a exteriorização do exército. O mestre deles é um deles, e também outro mestre que trabalha relativamente desconhecido na América do Norte. Já me referi a ele antes como mestre B, embora não seja na realidade oficial. Não quer dizer, nem é esse, né? O estudo da alma será em breve. O estudo da alma será em breve uma investigação tão legítima e respeitável quanto qualquer problema científico, como a pesquisa sobre a natureza do alma. Então, é uma promessa aí para a gente, né? A investigação da alma e de sua governança em breve absorverá a atenção de nossas mentes mais inclinadas. A psicologia mais nova finalmente conseguirá provar o fato de sua existência e a paralela resposta intuitiva e instintiva da humanidade na nutrição da alma, que, emana do lado invisível da vida, provará firmemente e exitosamente a existência de uma entidade espiritual no ser humano, uma entidade sábia, imortal, divina e criativa. Mas o processo seria lento se não fosse o trabalho que está sendo feito agora por um grupo de discípulos entusiastas que trabalham em colaboração com o Mestre Pedro, que tem sua sede na América e que, com seus discípulos, está fazendo muito para estimular as várias escolas psicológicas no mundo atual. Se a gente for pensar, né, esse estudo, né, esse livro do mestre tibetano tem praticamente 100 anos. E a gente pode pensar que como resposta, Supert, o Asagioli era alma 2, personalidade 4. E a gente pode pensar que dentro da psicologia, a psicologia humanista é um braço disso aqui que o tibetano estava presente já. E é legal a gente pensar que ela surge nos Estados Unidos e ela surge, tem alguns nomes muito relevantes. Mas a gente pode pensar no Maslow, que faz todo o seu trabalho nos Estados Unidos, e o Carl Rogers também faz todo o seu trabalho nos Estados Unidos. Então, antes disso, é legal a gente, né, comparar, porque foi uma previsão que ele fez que acabou acontecendo. E aí, claro, paralelamente,
né, tem um trabalho mais específico, como o Ti falou, que foi trazido pelo Roberto Sangioli, mas o Roberto Sangioli, ele já era um pouco mais adiantado, né? Ele já tinha uma conexão com o mestre, e ele, embora fosse uma alma 2, tinha personalidade 4. Então, o mestre já podia passar esse tipo de orientação falando mesmo sobre a alma para ele, né? Então, a psicossíntese é uma escola de pensamento psicológica que fala claramente sobre a alma. Então, é uma coisa um pouco diferente, mas é relacionada. Seria essa equipe de discípulos não seria um de alma? Pode ser sim. Pode ser sim. Ou pode ser, como é o caso da Cioli, de alguma alma de outro raio, mas com personalidade fácil. Mas aí, como o indivíduo já está num processo elevado de integração da personalidade, aquela qualidade já tem uma resposta fora do conflito, né? Já tem uma resposta mesmo de nível de alma, embora seja personalidade. E eu que já começou a falar sobre Maravilhoso também. Aí ele é um pouquinho antes, né? Desse movimento todo. Aí eu não sei, eu penso, eu não sei se a gente coloca aqui, eu penso que ele também era uma alma de quarto raio. A gente não coloca aqui, Não? Tá. Mas eu mas o Freud fala da alma. não. Mesmo da psique só. É desnecessário que os estudantes procurem determinar sua identidade. Ele trabalha através de movimentos e escolas de pensamento e não trabalha com indivíduos isolados. Ele praticamente trabalha inteiramente no plano mental, com o poder de pensamento e é bastante desconhecido e não reconhecido, exceto pelos colaboradores de vários países e pelos discípulos de seu raio. Muito do que está fazendo no mundo da psicologia hoje se deve ao trabalho que ele faz de estimular os mentes dos líderes dos movimentos. Ele trabalha com eles no plano mental, mas não em contato com indivíduos no plano físico. Então, olha que interessante, né? Ele se manifesta através de um corpo físico na América do Norte para poder ancorar melhor a energia aqui nos níveis materiais, mas ele não faz reuniões, por exemplo, com a nossa. Ele só se contata mentalmente. Né? Ele está presente fisicamente para trazer essa energia para os níveis mais densos, mas a atuação dele é só no plano mental, só telepaticamente. Legal, né? Ele não tem contato com as pessoas? Não. Ele a intimidade dele é preservada. Pensando bastante na influenciar aqui, né, de forma também. Bom, aí é o texto mais móvel que ele traz, então, as almas com personalidade, né? No caso desse livro. Então, assim, a alma tem essa característica. Ele tem o desejo de criar harmonia e beleza, é expresso de forma contundente e frequentemente pode ser exposto. Porque o primeiro raio impõe. Mas hoje a gente não tem. Você falou que não tem nenhuma de partes. Calma. A não ser discípulos, né? Da hierarquia, não pode ser. E no caso, é o exemplo que a gente vai dar, que é um de país. Que tem essa característica. O país. O indivíduo deseja tão capaz que pode tentar fazê-lo acontecer pela força de sua vontade pessoal. Essa é potencialmente uma combinação muito temperamental. O artista temperamental que insiste egoisticamente em seus próprios meios de expressão. O desejo de buscar um compromisso justo acaba dominando a tendência de impor a vontade. Força e firmeza servem na tarefa de revelar-se e criar beleza. O indivíduo forte é capaz de suportar e persistir em sua tarefa designada pela alma de criar vínculos harmoniosos entre diversos indivíduos.
As ligações também podem estar dentro da psique e muita força pessoal também será necessária para que a tarefa seja concluída. Aqui é interessante a gente pensar, né? Porque à medida que o quarto raio estiver ativo no planeta, principalmente a partir do ano que vem, esse modelo vai estar mais presente na nossa sociedade, né? Através de indivíduos. Então, alguns, talvez, nesse primeiro momento, com esses, né, criar harmonia e beleza, mas tentando impor. Tentar a paz, mas a partir da vontade pessoal. Aí depois a gente vai vendo que em cada frase o Michael Robbins vai meio que fazendo uma progressão do desenvolvimento da consciência. Então ele começa de um ponto mais rudimentar e aí ele vai aumentando. Então, aqui cada um vai ter a sua característica. Mesmo que a personalidade de um, não quer dizer que ele vai para frente de si, vai se faltar. Pode estar. Mais ou menos assim. Exatamente, vai depender do quanto ele caminhou em outras vidas, né? Há uma quarta personalidade adulta. O desejo de harmonia e beleza é expresso de forma serena e amorosa. A luta, o estresse da tensão inerentes ao processo de harmonização de situações e relacionamentos prevalece sobre a tendência de ser bom, uma tendência para a qual o motivo é o amor de ser amado. O atrito é suportável. Se o atrito for a única maneira de alcançar a paz, a unidade e a verdadeira interação. O dar e o receber envolvidos no processo de equilíbrio dominam o contentamento agradável. Bondade e gentileza pessoal serve ao processo de unificação. O magnetismo serve a um esteticismo refinado. Há uma quarta personalidade. A ânsia de harmonia e beleza se expressa com inteligência criativa e adaptabilidade. Essa combinação resulta no artista que pode expressar em uma grande diversidade de canais. O compromisso justo domina as tendências manipuladoras e ácidas. O desejo de criar beleza domina a tendência à economia, conveniência, eficiência e mérito. A tarefa de vincular muitos elementos pode ser realizada de forma inovadora em uma grande variedade de maneiras. O amor pela beleza domina o amor pelos negócios e, em seguida, usa as habilidades comerciais para promover objetivos estéticos. A capacidade de conceder muitas estratégias atende ao desejo de alcançar a resolução de conflitos. Olha que legal, né? Porque uma alma 4 que tende a harmonizar, se ela tem essa eficiência do raio 3, vai ser cheia de estratégias para facilitar essa transposição dos conflitos, né? É interessante. Há uma quarta personalidade 5. O desejo de harmonia e beleza expressa em considerar conhecimento técnico. O senso de drama domina a objetividade. O conhecimento perfeito dos meios técnicos de expressão serve para aumentar a qualidade do que eles expressam. A tecnologia serve à arte. A arte e a máquina estão unidas. Paz, harmonia e interação mútua são servidos pelos frutos da investigação científica e inovação técnica. A consciência lúdica e intuitiva é sustentada por uma mentalidade racional e obstinada. Se eu não me engano, essa era a manifestação do Leonardo da Vinci. Ó, 4 personalidades 5. Nossa, a mente dele. Há uma 4 personalidade 6. É. O desejo de harmonia e beleza é expresso com fervor e zelo. A expressão da beleza torna-se a maior ideal, o maior ideal de uma pessoa. O impulso artístico se expressa por meio de temas religiosos. As buscas estéticas se tornam paixão. O espírito de acomodação em prol da harmonia domina a estreiteza, unidirecional geradora de conflitos. A capacidade de se comprometer e ver o ponto de vista do outro supera as lealdades emocionais separativas. A capacidade de ser bipartidário prevalece sobre as devoções partidárias. Tudo é dado, sacrificado para servir a arte ou a concepção de beleza de alguém.
A pessoa dedicada se torna um Marte na causa. Acho que a Itália é alma 4, personalidade 6, né? Eu acho que é o contrário. É alma 6, personalidade 4? É. Ah, tá. Confundi, então. Mas dá para viver isso, né? Essas relações aí. Alma 4, personalidade 7. O desejo de harmonia e beleza é expresso através de um equitado sentido de forma. O amor pela cor domina o amor pela estrutura. A beleza é expressa de forma perfeita. A paz se manifesta e é perfeitamente instituída e administrada. Essa combinação traz a interação perfeita que se manifesta harmoniosamente. A compreensão da beleza nas relações é expressa em símbolos concretos. Aí a gente está falando, né, dos países, né, dos países, com a alma e a personalidade deles, e também trazemos as pessoas, né? Então, a Alemanha, Áustria, Brasil, tem a alma 4, e personalidade da Alemanha, Áustria 5, Brasil 2. Itália e Tóquio tem a alma 6 com a personalidade 4. O Brasil, né, tem aquelas personalidades artísticas, que ele é muito influenciado, e eu até ia perguntar assim, talvez, né, seja até assim, não é o Brasil o maior país do mundo para cirurgia estética? Eu acho Mas cada alma Não é uma questão tanto de beleza, tá? Tanto da... Mas isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, tratamento oncológico, o Brasil é o melhor do mundo em termos estéticos. É muito interessante pensar em outro, né? uma tendência também de academia, não é, Paulo Paulo? O pessoal cuidar do corpo, da beleza. Também é uma manifestação dessa qualidade da busca pelo centro estético. E é que eu ia trazer também, tem essas coisas assim, das expressões culturais do Brasil todo, né? Que as expressões artísticas, né? Que é muito rico, né? Vocês conhecem, né? Que é muito rico, traz tudo isso, né? Então, assim, a pessoa que quer trazer de informação da personalidade. O que é a personalidade de um país? É como a sociedade se expressa. É o comportamento, como ela se comporta. Então, o que a gente pode ver, por mais que a gente tenha todas as expressões, a beleza, tal, a gente tem a mesma da Alemanha. E como que eles se comportam? Né? Eles são mais diretos, né? Têm mais poder, eles são mais práticos, né? E assim, no caso do Brasil, ele já tem uma coisa mais aviadora, mais amorosa. É muito amor, né? Acolhe todo mundo. Aí tem uma, tipo, porque o segundo raio, ele desequilibrado, ele é um raio de apatia. Nossa. E quando tem movimento, tá? Comportamento da personalidade do país, é que realmente, quando são espirituais, eles são notáveis no ponto de vista de desenvolvimento. Então, quando tem esses grandes movimentos no país, então está relacionado ao movimento da alma e não da personalidade do país. Então, eu usei esse exemplo, né? Aí eu vou produções artísticas. E aí a situação, a Alemanha são berço da música clássica e se reflete nos designs dos carros sofisticados. Muito. E a Áustria é a nação mais evoluída, que é ele pelo tibetano, né? E aí ele tem personalidade 5. Porque eles fizeram um movimento, os principais movimentos que eu conheço na Áustria, da psicologia, né? Pelo Freud, Guarda, o Espírito, mas são nomes anteriores do... Esses são representantes da primeira, segunda, terceira escola vienense de psicologia. O tibetano fala que a Áustria
ele fala de Áustria como se já fosse um discípulo pensando em humanidade. É. Os outros países ainda não, Alemanha, Brasil ainda não, mas a Áustria é um discípulo já. Então, um convite à reflexão para vocês hoje. E é interessante a gente pensar, né, que não é uma alma de quarto raio, uma personalidade 5, que é a personalidade da ciência, do conhecimento concreto. Então, talvez por isso que a abordagem até do Freud tenha sido mais material, porque precisava, talvez, né, sob essa influência científica, de pensamento mais concreto mesmo, que é a gestão da alma. Então, Mas é especulação isso, né? A gente está aqui especulando. Parece que faz sentido, né? Não, sim, né? Essa nossa conversa. Essa nossa conversa. É. Deixa claro que a gente precisa do lixo, eu estou me contigo. Vamos lá. E aí as demais pessoas, né? Então, Picasso, todas elas são de um alma, né? Picasso, Mozart, Deliosa, coisas, Biro, Byron e Rafael. E aí, cada um com a sua personalidade trouxe uma de cada. E tem outras personalidades também de quarto raio, mas aí eu não sei se é personalidade ou alma, né? Mas Eu penso que a maioria desses deve ser algo, viu? coisa aí. Na música, né? Acho que no site do Philip Lindsay tem mais detalhado isso. Olha, digamos um pouco. Escritor. De livros esotéricos. Então, só poderia escritor, mas escritor também. Mas olha só, né? Olha quantos compositores, né? Wagner, Schubert, Debussy, Mendelssohn, Beethoven, E os pintores também. Van Gogh, Da Vinci. Olha que legal, o Steiner, né? Que é o criador da antroposofia. Ele também acho que era 4 ou 5, se não me engano. De alma, né? Ele era 4. Então, eu não tenho certeza se ele era 4 almas e 5 personalidades ou o inverso. 5 almas e 4 personalidades. Mas ele tinha essas duas qualidades muito presentes. E aí, acho que é para finalizar, né? Não, finalizamos com o Paulinho, mas para finalizar. Os glamours do quarto raio, da harmonia, visando conforto e satisfação espiritual, da guerra, do conflito com o objetivo de impor justiça e paz, da vaga percepção artística, da percepção psíquica em designação, da percepção musical, dos pais de opostos no sentido mais agradável. São os glamours que o quarto raio é muito. E aí é interessante a gente, como humanidade, a gente está sob a radiação do quarto raio. Então, esses glamours conversam com a gente. Se a gente tem personalidade ou mente de quarto raio, mais ainda. Então, aí o nosso olhar está mais atento para tentar perceber quando esses glamours estão nos influenciando e em que medida eles nos influenciam, né? Então, uma busca por harmonia que visa apenas o conforto e satisfação pessoal é um tipo de glamour de quarto raio. Da guerra, né? Uma personalidade bélica, a gente normalmente pode tentar associar mais com o sexto raio, e também é um raio que um dos glamours o obedecido, né? Mas o quarto raio também, conflito, esse objetivo de impor justiça e paz também, em que medida a gente não age assim, né? Da vaga percepção artística, esse para nós que trabalhamos a parte espiritual, é muito importante. O quarto raio, o indivíduo trabalha no quarto raio, mente ou personalidade, a tendência dele maior de ser um psíquico é muito grande, um médium muito grande. Então precisa cuidar
para não ficar no psiquismo, porque o quarto raio também oportuniza o acesso à intuição. O quarto plano é o plano lúdico, que é o plano intuicional. Então, todo médium tem potencial para, especialmente se tiver no quarto raio, ou tiver quarto raio em alguma medida presente ali na sua constituição, ele tem o potencial para acessar a consciência intuitiva. Só que o que acontece na maciça maioria das vezes é seduzido pela energia psíquica, indicação astral. Fica astral. Então, a gente tem o quarto raio. Oi? Pela imagem, pelo que chega ali, pelo drama que se apresenta, pelo diferente, né? Pelo que seduz. É uma experiência perigosa para a gente que trabalha com isso. Essa percepção musical. É uma percepção mesmo de música, de conexão com a musicalidade. Porque faz parte, embora a gente possa não ser desse tipo artístico, mas vai estar presente em algum dia. Né? Eu não sei se você queria concluir, mas alguma coisa faltou mais alguma. Não, foi ótimo. É só que eu decidi de mandar para a Cris, ela me lembrou, mas esses dias foram muito corridos, porque o que a gente pensou, né, Cris? De tentar colocar onde que o quarto raio pode estar presente. Então, a gente viu que ele não é muito comum na alma, pelo menos não até o ano que vem, porque são poucos indivíduos. Como ele não está ativo, pode ser que a gente até conheça indivíduos com alma fácil, que sejam afiliados à hierarquia. Podem ser tanto iniciados, que aí é iniciado do terceiro grau, ou um discípulo aceito. Mas a grande maioria que trabalha com quarto raio vai estar esse raio na personalidade ou na mente. Então, uma mente de quarto raio é uma mente que funciona muito através da criatividade, da imaginação, de imagem, com associações. Desenha isso. Então, indivíduos com quarto raio de mente vão ter essa boa facilidade de analogia. Né? É diferente de uma mente de quinto raio, por exemplo, que é uma mente bem científica, experimentadora, analítica, e uma mente de primeiro raio é uma mente que busca a ideia por trás da forma. Então, busca o significado através dos símbolos. A mente de quarto raio é mais abrangente, ela é mais inclusiva e ela vai funcionar através de analogias, de comparações. Né? A gente estava falando do professor André Galvão. Me parece que é um caso dele, que eu tenho diversos exemplos que eu consigo unificá-los e fazer uma síntese. O quarto raio é também um raio de síntese. A gente costuma comumente associar a síntese ao primeiro raio. Mas o quarto raio, o quarto é o meio, né? Entre o 1 e o 7. Então, o quarto raio também é um raio de síntese. Será que ela é quarto de mente? Não sei, eu estou confabulando. Né? Não, porque para mim faz sentido. Né? Mas estou longe de poder afirmar isso. Ó, no caso que está falando de desenho, me veio assim, ela é uma designer que cria algum sentido, sei lá. Aí ela é quarto raio a mente. Pode ser um tipo de personalidade. Depende aí de como vai se expressar. Né? Se é uma coisa mais da mente ou se é uma coisa da personalidade como um todo. Aí eu sempre falo, né? Para a gente começar a nossa hipótese, o mais importante não é a gente saber onde a energia está. Porque isso provavelmente a gente vai errar. Mas quando a gente começa a identificar quais são as qualidades que afluem através de nós. Então, eu sei que eu tenho quarto raio. Pode ser na personalidade, pode ser na mente? Pode, mas eu sei que ela está lá. Eu tenho o primeiro raio. Pode ser de personalidade, pode ser de mente, pode ser de alma. E aí a gente vai ensinando as nossas hipóteses. Porque aí é no detalhe mesmo. Que a gente vai percebendo. Porque pode ser uma coisa ou a outra. Parabéns.
Boa. Parabéns. Pessoal de casa, algum comentário, alguma percepção, alguma dúvida, alguma partilha para conosco? Já, parabéns, Cris. O Wagner falou muito bom. Obrigada. Muito bem, eu vou parar a gravação aqui.